estar explicando um pouco sobre uma validação de venda dentro do balcão quando a quantidade do orçamento é negativa e esse flag aqui, ó, liberar venda de produtos negativo, está desmarcado. O que acontece? O orçamento ele não bloqueia hora nenhuma a quantidade. Quando você vai pegar um orçamento e importar ele para o DAV, se esse flag aqui está desmarcado, que é o liberar venda de produto negativo, agora ele tem uma trava. Então essa trava é o que eu vou estar explicando agora. Vou começar aqui no Lucid Charge explicando sobre o Trident Hortelã, certo? Então aqui, Trident Hortelã com 5 unidades. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para ficar mais claro. Então, o Trident, ele tem a quantidade em estoque dentro do Nereus de 90. Então, esse aqui é a quantidade que tem dentro do Nereus hoje. Então, eu fui lá e vou fazer um pedido com um Trident com 88 unidades no DAV. Então, a partir do momento que eu faço um DAV, é como se o cliente tivesse ido lá no balcão e falado assim, vou levar 88 unidades desse Trident Hortelã. E ele está com ele em mãos, por exemplo, com um pedido aberto dentro da loja. O que acontece? A partir do momento que eu fiz isso, então a minha quantidade de estoque prevista para me vender é de 2 unidades. Porque 90 menos 88 daria 2. Certo? O que acontece? Eu vou também, em sequência, lançar um orçamento. Por que eu vou lançar um orçamento? Algum cliente ligou para mim e falou assim, você tem aí agora na empresa o Trident Hortelã para fazer um orçamento para mim? Aí eu fui lá, mandei um orçamento e eu estou com quantidade 2. Um outro cliente em azul aqui me ligou falando assim, você tem o Trident Hortelã? Aí eu preciso de 5 unidades. Quanto que vai dar? R$10, por exemplo. Aí eu fui e lancei um outro orçamento. Beleza. Se eu fosse importar hoje, os 2 clientes chegaram na minha empresa. Se eu fosse importar esse orçamento que está em roxo para o DAV, ele daria certo. Por quê? A quantidade prevista é 2 e a unidade que o meu cliente pediu é 2. Então, 2 menos 2, a quantidade prevista é 0. Se esse cliente tivesse pedido 1 ou 2 unidades, como não passa de 0, não fica um valor menor que 0 na quantidade prevista, eu iria aceitar importar isso diretamente para o Nereus. Só que, no orçamento 2 aqui, que seria o do meu segundo cliente, ou pode ser o mesmo cliente que fez 2 orçamentos na minha empresa, ele está com 5 unidades. Então essas 5 unidades elas barram. Foi onde a gente criou uma validação. Porque hoje você pode importar esses pedidos individualmente, ou você pode mesclar os dois e fazer a importação direto para o DAV. Só que o que acontece? Se você faz, vamos falar assim, se você pega os 2 pedidos e unificam eles no control espaço ali e fala, eu quero importar os 2, então a quantidade vai ser 7, então a quantidade prevista vai ser menos 5. Isso aqui vai ficar claro na hora que eu mostrar o processo para vocês, mas é esse o conceito. Então vamos para o Nereus agora. Vou vir aqui agora, vou lançar um balcão de vendas. No balcão eu vou lançar o Trident Hortelã. Vou vir aqui e vou lançar 88, que foi o caso que a gente acabou de fazer. Lançando esses 88, eu vou colocar o vendedor Adriane, Lucas Lima. E vou fechar o pedido. Beleza. Esse é o pedido de venda com DAV. Se eu apertar F7 aqui agora, vocês vão ver que tem o pedido com 88 unidades. E a partir do momento que eu fiz isso, eu vou apertar o Trident de novo e eu vou apertar Ctrl Q. Ctrl Q aqui a gente tem a quantidade prevista. Essa quantidade prevista é o que eu tenho em estoque ainda para vender para o meu cliente. No DAV, existe esse bloqueio da venda, que seria eu apertar aqui e tentar vender 5 unidades. Se eu fizer isso, vai apresentar uma mensagem para mim falando que a venda do produto não é permitida, porque a empresa está configurada para não vender quantidade negativa. Certo? Isso no DAV já é padrão, só que no orçamento, como você não tem uma obrigação de entrega com o cliente, vou vir aqui agora e vou apertar Ctrl O, vou fechar um pedido, vou apertar o Ctrl O e vou lançar o Trident Hortelã. Se eu lanço com a quantidade prevista 2, que é o que ele fala aqui, então significa que eu tenho 2 em estoque e vou lançar 2 aqui. Então significa que se eu importasse esse orçamento diretamente para o DAV, ele não teria problema, certo? Vou vir aqui agora, vou finalizar essa venda, vou colocar um vendedor padrão, e vou colocar aqui Lucas Lima. Certo, eu fiz isso com orçamento.
vou vir aqui no F7 e demonstrar para vocês que se eu vir aqui em orçamento, botão direito, importar para pedido, a partir do momento que eu importo esse carinha para pedido, ele funcionou. Então, ele está funcionando o processo porque não excedeu a minha quantidade. Agora eu vou fazer o mesmo teste, abrindo 2 orçamentos e tentando importar um com 5 unidades. Certo? Vou cancelar esse pedido aqui. Então, fiz um Shift F7. Vou apertar aqui agora. Fazer um orçamento com o Trident, com o mesmo Trident que a gente estava em estudo. E vou lançar 5 unidades. Espera aí que eu estou em ambiente de desenvolvimento. Eu acho que eu estou com o servidor desligado. Aí. 5. Vou lançar 5 unidades. Certo. Feito isso, vou colocar qualquer vendedor e digitar Lucas Lima. Vou confirmar. Certo? Então ele fez um orçamento. Vou apertar F7 e vou dar Enter. O que acontece? Na aba de orçamento, você concorda que esse produto aqui é 5 de quantidade? Esse 5, como eu mostrei para vocês no Lucidchart, ele vai dar uma quantidade prevista de menos 3, certo? Então, dentro do Nereus, na hora que eu apertar... Desculpa. Na hora que eu apertar em orçamento, vou apertar em Ctrl I para importar ele para pedido. E eu vou mostrar uma pendência de importação. Qual que é essa pendência? Vou pegar o Trident e mostrar que tenho 5 de orçamento, só que a quantidade prevista está dando menos 3. E isso está quebrando um pouco a lógica do sistema, que seria o quê? O meu pedido da AVE não está permitido para vender com quantidade negativa. Então, a pessoa que vai arrumar, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um furo no estoque, por exemplo, alguém fez uma auditoria errada. Pode ser que você faça uma auditoria para fazer a correção e falar assim, opa, peraí, esse Trident de hortelã aqui, eu tenho 5 nele na empresa, ou 6. O cliente pode fazer uma auditoria para vender, ou simplesmente ele pode entrar dentro do pedido e fazer a correção, por exemplo, para falar que tem um estoque, o cliente só vai levar 2. Isso é o que pode ser feito. Tipo, existem N formas de tratar esse problema. Então, se o meu cliente ele abre o Trident hortelã e aperta a função aqui, Ctrl F1. Ctrl F1, eu tenho uma nova função que é Ctrl K, consultar pendência de importação para pedido de vendas. Quando eu faço Ctrl K, nesse exato momento que eu fiz isso, então aqui eu consigo ver as pendências de importação, certo? Tá, feito isso, vou cancelar esse pedido e vou fazer agora uma segunda venda, que seria para demonstrar os 2 processos mesclados. Vamos falar assim, vou importar os 2 pedidos e mesclar os 2. Vou vir aqui e confirmar o Trident. Selecionei aqui agora Lucas Lima. Peraí que eu acabei fazendo sem orçamento, eu quero com orçamento. Então, vou colocar o Trident aqui novamente e vou lançar 2. Certo. Feito isso, vou vir aqui agora, vendedor padrão, colocar qualquer um, e vou colocar Lucas Lima. A partir do momento que eu fiz isso, que eu gerei essa venda em orçamento, dentro da minha grid de pedidos em orçamento, eu vou ter 2 pedidos, correto? Então, eu vou pegar esses 2 pedidos, vou selecionar eles com Ctrl espaço para marcar o pedido, e eu vou clicar para importar os 2 pedidos. Então, a partir desse momento, eu consigo ver que na minha pendência de importação, eu tenho 2 pedidos com o mesmo Trident de hortelã, só que com quantidades abatendo a quantidade prevista. Então, na quantidade de orçamento que eu fiz no primeiro pedido, que é o pedido 100, ele está abatendo a quantidade prevista e deixando 0. Então, se eu importasse somente esse pedido, iria funcionar. Só que como eu tive um segundo produto dentro dessa importação, que eu vou mesclar esses 2 pedidos em um só, como eu tive 2 produtos, esse aqui ficou menos 5. Isso deixa claro o processo que eu estava demonstrando aqui atrás. Então, eu tenho o orçamento de venda importando os 2, com 2 e 5, e ficou menos 5 com quantidade prevista. Então, a pessoa que vai fazer essa importação, ela pode mesclar esse pedido e fazer a correção. Exemplo, vou pegar esses 2 pedidos aqui e vou clicar em mesclar. A partir do momento que eu mesclei os 2 pedidos, eu tenho um pedido só com os 2 produtos. Eu posso simplesmente abrir esses produtos, apertar Ctrl K e verificar as pendências. Agora que eu fiz essa relação de pendência, então, está dando menos 5 de quantidade prevista? Sim.
Como está dando menos 5 de quantidade prevista, eu simplesmente tenho a opção de cancelar um desses itens. Eu posso apertar F5 aqui e falar, opa, não tem esse estoque agora para enviar para o meu cliente. Então, eu vou cancelar ele e posteriormente eu vou fazer um novo pedido para o meu cliente para fazer, vamos falar assim, funcionar o meu esquema de venda, ou simplesmente o cara faz a auditoria, faz o pedido, grava esse arquivo e fala assim, ó, vou só te entregar quando eu tiver o set. Isso vai depender muito da política da empresa, mas esse seria a lógica daquele flag de não permitir venda com quantidade negativa no DAV quando vai fazer importação, certo? Eu vou só dar a sequência e vou mostrar um plus dessa tela. Eu vou lançar um outro Trident. Vou lançar um Trident mesmo em outro orçamento. Vou lançar o mesmo Trident agora, colocando como um plus, tá, pessoal? Lancei esse Trident e vou lançar, por exemplo, esse Trident que não tem nenhuma quantidade, por exemplo, de canela. Só para mostrar como que vai ficar a tela da pendência financeira. Vou mostrar esse aqui com 2 e vou colocar mais um produto qualquer aqui com 100 unidades, para abater o valor de quantidade prevista, certo? Feito isso, eu vou digitar qualquer vendedor, vou digitar Lucas Lima, que sou eu, e vou apertar Enter. A partir do momento que eu vou finalizar essa venda, eu vou querer importar esses dois orçamentos meus com Ctrl I. E agora eu consigo mostrar para vocês que a pendência de importação ela vai ser muito interessante a forma que eu detalhei ela, porque eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei o Trident em agrupamento e eu demonstro de qual é a nota ou qual o número do pedido que ele está vindo. Então eu consigo ter uma abstração melhor. Por exemplo, quando eu tiver 5, 10, 15 pedidos sendo importados ao mesmo tempo, eu vou conseguir mostrar de uma forma mais clara esse processo, entendeu? Tipo, eu vou estar mostrando separado quais são os itens que estão com problema, certo? É isso, pessoal. O que eu tinha que passar dessa questão de pendência de importação, de mensurando como que funciona a relação de quantidade prevista com o uso do estoque, seria esse o processo, certo? Eu vou fechar o vídeo agora, eu espero que todos tenham entendido e eu fico muito agradecido. Muito obrigado.